dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como estão vocês nesse sábado gelado aqui em Portugal? Vamos para a nossa última live da jornada. Gente, os feedbacks da live de ontem foram maravilhosos. Teve um monte de gente que já mandou, tem gente que não mandou ainda, tem gente que me chamou e disse que vai mandar. Teve gente que disse que ainda não achou palavras para traduzir o que viu na live de ontem. Muitas pessoas me chamando, falando da importância, né, do significado que teve aquela nossa conversa de ontem. Bom dia, Cláudia. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Para lá, deixa eu fixar aqui. Que bom que você tá aqui, Cláudia, vai poder acompanhar ao vivo. Para lá. Bora lá, vamos bater esse papo aqui. Deixa eu partilhar aqui essa live. Vamos que vamos, vamos que vamos, que vamos, que vamos, aqui pra galera. Sabadão, vamos pra nossa última live da jornada da autoestima. Yes. Peraí. Só mais um minutinho. Ok. Vamos lá. Pegando um solzinho enquanto aprendo contigo. Ai, que delícia, gente. Tá muito frio. Hoje eu não tive condições de fazer lá na piscina, porque tem muito vento e tá muito frio. Tá 8 graus, mas a sensação térmica deve ser de uns -5. Não tanto, né? Mas bastante frio. E aí acabei optando em ficar então aqui dentro de casa, até porque eu não tô em casa ainda, né? Tô na casa dos meus amigos, porque lá em casa tá em obra, mas hoje eu volto pra casa. Então vamos começar esse bate-papo aqui. Sei que é cedo no Brasil, 9h10, mas talvez tenha pessoas acordadas, mas talvez tenha gente que tá aproveitando pra dormir, pra descansar, ou quem sabe tem gente que esteja aí já trabalhando, né? O que importa é que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E quem for chegando aí já vai partilhando essa live, já vai distribuindo, porque vai ser um papo bem bacana. Por que eu fiz, então, para que vai ficar registrado hoje, né? Até final do dia as lives aqui, depois eu vou tirar todas do ar. Por que eu escolhi fazer essa jornada? Eu entendo que a autoestima tem a ver com absolutamente tudo que faz parte da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, né? Todas as coisas que compõem o nosso dia a dia. E por entender isso, eu percebo que muitas dos problemas... Bom dia, Poli! Seja bem-vinda, querida! E por isso que a gente ter essa consciência de que tudo que faz parte da nossa vida, cabe a nós alimentarmos, cabe a nós a gente dar o nosso melhor, a gente tentar fazer coisas, né, para melhorar o nosso convívio, para que a gente consiga ter melhores resultados, para que a gente consiga ter, digamos assim, mais autoconhecimento e quem sabe também, né, contribuir para a vida de outras pessoas, as pessoas que convivem com a gente de uma forma positiva. Eu acho que é por isso que foi tão impactante ontem a live. Eu não paro de receber feedbacks da live de ontem. Quem não assistiu ainda, olha aqui no meu feed, ela vai ficar disponível só até final do dia hoje, todas as lives, depois eu vou tirar todas do ar. E o que acontece? Quando eu me refiro em fazer pelos outros, né, em nos doarmos, em nos entregarmos, em fazer o nosso melhor, eu sei que é difícil porque a gente guarda... Bom dia, Vila, tudo bem? Vilame, não sei se é assim, como é que se fala? Seja bem-vinda. Eu sei que fazer pelo outro e fazer alguma coisa pelas pessoas que nos rodeiam nem sempre é algo bacana e nem sempre a gente vai conseguir fazer o nosso melhor e nem sempre a gente vai querer, nem sempre a gente vai estar disposta, né, ou disposto, porque
envolve dores, envolve mágoa, envolve valores. Nem sempre a gente concorda com a forma da outra pessoa levar a vida dela, com a forma dela tomar as decisões, com os caminhos que ela, né, escolhe trilhar. Nem sempre a gente vai concordar com a forma dela dizer determinadas coisas ou dela se posicionar. E então fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, verdadeiramente a gente precisa cair uma ficha na nossa cabeça de uma vez por todas, que se a gente fizer isso por alguém, a gente tem que fazer sem esperar nada em troca. Gente, você sabe muito, isso aí já me acompanhava no meu outro perfil, né? 20 mil seguidores lá no outro perfil. Comecei a ter um monte de problema naquela conta, um monte de denúncias naquela conta por conteúdo sexual. Já era uma conta que eu já tinha há muitos anos. E aí criei esse perfil novo aqui, tô começando do zero. Então, cada seguidor novo que entra, cada pessoa que me acompanha aqui, eu sou muito grata. E olha só, fiz essa jornada 6 dias aqui, direto fazendo live todos os dias pra vocês. E alguns dias tinham 2, tinham 3 pessoas. Em alguns momentos não tinha ninguém na live assistindo e tá tudo bem. Porque eu sei que quem tá aqui, quem acompanhou, quem assistiu, né, quem tá de alguma forma absorvendo esse conteúdo que eu tô trazendo aqui, é porque decidiu ficar, é porque foi importante, é porque, né, tá gostando da minha forma de falar, ou talvez vai passar para outra pessoa e que vai ajudar outra pessoa. Sem esperar nada em troca, entende? Sem mandar a conta. Quem me dá um depoimento, eu fico muito feliz. Bom dia, Dai. Agora eu vi, amiga, que é tu. Zorzi Mento. Fiquei pensando, Zorzi, acho que é Zorzi. Um beijo, amiga. Então, assim, ou a gente faz sem esperar alguma coisa em troca, ou então a gente vai viver sempre no sofrimento, porque a gente fica naquela angústia pelo reconhecimento. E muitas vezes acaba se frustrando, porque a expectativa é nossa. Nós que criamos aquela expectativa, né? Nós que esperamos muito da outra pessoa que ela age de determinada maneira com a gente e nem sempre ela vai agir. Na maioria das vezes não vai agir. Não vai agir porque ela não quer, não vai agir porque ela não sabe, não vai agir porque ela não pode, não vai agir porque ela acha que não precisa agir daquele jeito. Ela não vai agir porque simplesmente aquilo ali não é o jeito dela pensar, ou dela entender, ou dela ver, ou dela, né? Por aí vai. Eu que agradeço, Polly. Muito obrigada. Então, gente, o meu desafio constante aqui, e hoje de manhã, quando eu comecei a olhar os depoimentos, eu ainda nem comecei a partilhar, tem muitos depoimentos, muitos feedbacks mesmo que eu recebi no WhatsApp também, sobre a live de ontem. Todos esses depoimentos, esse carinho que eu recebi das pessoas, dizendo o quanto foi importante, o quanto elas ressignificaram a coisa de poder lidar, né, com seu marido, lidar com os filhos, homens também me dizendo da importância de serem mais amorosos, mais afetivos. Gente, isso é tão bacana, e isso dá sentido pro meu trabalho, isso dá sentido, né, para que eu continue e para que, de alguma forma, eu seja um instrumento de Deus, que eu tenho certeza que sou, para poder estar trazendo essas palavras aqui para vocês, para poder, de alguma forma, estar incentivando vocês, tá ajudando no processo de evolução, né? E eu não sou perfeita, eu todos os dias preciso me melhorar, preciso me desafiar, preciso evoluir, e todos os dias eu também sou testada, todos os dias. Então, vamos entender por que eu resolvi finalizar com esse tema aqui. Peraí só um pouquinho que eu tô partilhando para mais uma pessoa aqui que eu acho que é importante, que é fundamental essa pessoa estar aqui nessa live. Para lá. Aqui. Por que eu decidi escolhi esse tema de falar sobre amar, autoestima é amar a si e amar ao outro, como último tema da jornada da autoestima. Os posts vão continuar, certo? Porque o mês de janeiro inteiro vai ser voltado para isso, falando sobre autoestima, falando sobre amor, sobre doação, sobre entrega, sobre respeito, sobre todos esses temas. E por que eu decidi fechar as lives, né? Essa jornada da autoestima com essa live, com esse tema? Porque eu, verdadeiramente, né? Eu duvido que nós possamos viver sozinhos. Eu acho que a gente precisa de pessoas. Porque são as pessoas que nos melhoram.
São as pessoas que nos ensinam alguma coisa, ou para melhor ou para ruim. É a nossa entrega, é a nossa dedicação, é o nosso comprometimento em estarmos convivendo com pessoas que nos torna melhores. É o fato da gente todos os dias entender que se a gente tiver o nosso trabalho, que se a gente estiver fazendo o melhor do nosso trabalho, a gente vai ser reconhecido. Não existe nenhum trabalho no mundo que a gente não precise, né? Ou que a gente não esteja envolvido com pessoas. Um beijo, Fê, obrigada, meu amor. Todos os dias, né, no nosso trabalho, ou a profissão que a gente tem, ou a prestação de serviço que a gente executa, ou um produto que a gente venda para alguém, sempre vai ter pessoas envolvidas. E pessoas são completamente diferentes umas das outras. E é isso que torna essa experiência aqui tão mágica. Porque vocês conseguem imaginar que coisa mais monótona, mais sem graça que ia ser se todo mundo fosse igual, e se todo mundo pensasse igual, e se todo mundo fosse fisicamente igual, como é que a gente ia se, né? Como é que ia ser? Como é que a gente ia saber quem que é quem? Como é que ia ser? É por isso que nosso DNA ele é exclusivo, ele é único. É por isso que as nossas digitais são únicas, não existe nenhuma digital igual à nossa, porque nós somos perfeitos. E nós somos perfeitos na nossa imperfeição. E a nossa imperfeição é o nosso desafio constante de estarmos melhorando, de buscarmos evoluir, né? De sermos testados, de fato, se a gente está disposta ou disposto a continuar nessa experiência maluca aqui, que faz com que a vida siga. O relógio, o tic-tac, não para nunca. Nunca. O tempo não para nunca. De todos os tempos que nós temos na vida, o que nós não temos é tempo a perder. E felicidade, a gente precisa entender que é o equilíbrio entre não perder tempo, mas também não ter pressa. Porque a gente deixa de desfrutar a nossa jornada. Tem gente que trabalha, se mata trabalhando, né? Sábado, domingo, feriado, faz 2.000 coisas. E não curte os seus filhos, não curte a sua esposa, o seu marido. Não aproveita aquela experiência que a vida está proporcionando naquele momento. Tem gente que não consegue dar valor ao fato, né, de estar perto. A maioria das pessoas, né, desvaloriza aquilo que elas têm à mão. A gente só dá valor a alguma coisa mesmo depois que a gente perde. Existem provas científicas disso. Que antes da gente conseguir alguma coisa, aquilo ali tem um valor para nós. Quando a gente conseguiu, a gente estabiliza, a gente fica estagnado. Quando a gente perder, ela passa a valer 2 ou 3 ou 4 vezes mais do que antes da gente ter conseguido. Por quê? Porque ao longo desse processo, olha, a Dani tá pedindo para eu repetir a frase sobre felicidade. Felicidade é o equilíbrio entre a gente não perder tempo e não ter pressa. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, certo? A vida ela é um equilíbrio entre essas duas coisas, entre não ter pressa, mas ao mesmo tempo não perder tempo. Porque se a gente tá aqui, tá convivendo com pessoas, se alguém escreve a frase aí, se for o caso, fica registrada a frase aqui nos comentários. Se a gente está vivendo, se a gente está tendo uma experiência aqui, o que faz com que a gente consiga, né? Qual é o mecanismo que torna essa experiência mais importante, né? Essa experiência mais digna, essa experiência mais produtiva, mais importante. E o nosso amor próprio, a nossa autoestima, o nosso querer bem, ele é nosso, mas quando a gente tem isso de sobra, a gente consegue dar aos outros. Por isso que o meu papel, ele é tão, né, ele é tão interno. Por isso que eu falo tanto sobre o eu, sobre a minha experiência, sobre a minha vontade, né, a sua vontade.
Porque a gente precisa tratar e curar as nossas dores, as nossas mágoas, curar os nossos ressentimentos, curar tudo aquilo que está de alguma forma nos incomodando nesse momento na nossa vida, para que quando isso tiver tudo resolvido, essa bagaça toda aqui dentro, que né, aqui como é? Que é bagunçado, mas tem gerência. Quando tá tudo isso organizado aqui, quando a gente consegue estabilizar, a gente consegue fazer pelos outros. Ontem foi um dia que o meu dia inteiro foi fazendo pelos outros. E eu me senti tão agradecida antes de dormir, sabe? Eu rezei e eu agradeci por estar bem, por estar com a cabeça bem, entre não perder tempo e não ter pressa. E isso mesmo, amiga. Então, assim, eu me senti tão agradecida de poder fazer por alguém, de poder dar uma palavra amiga, de poder aconselhar, de poder dar um abraço, de poder prestar um socorro, né? Isso, pra mim, é tão importante, é tão gratificante, porque quando eu faço isso, eu faço por mim também. E é isso que a gente precisa entender. Tá bagunçado, mas tem gerência, é isso aí. Então, quando a gente vai lá e se entrega o nosso melhor, quando a gente vai lá e diz um eu te amo, ou diz pra pessoa, eu gosto tanto que você tá aqui comigo, eu valorizo tanto, né, o fato de você ser minha filha, pra mim é tão importante, né, relembrar aqueles momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama e verbalizar isso. Porque tem pessoas que precisam ouvir isso, né, que são amadas, que são importantes. Gente, eu não tenho mais os meus pais, já se foram, não tenho mais avós, né? Tenho muitos tios que já morreram. Não sou casada, sou solteira, não tenho filhos, a minha cachorra morreu também. Quando às vezes as pessoas olham de fora, bom dia, Lina, meu amor, linda, maravilhosa, seja bem-vinda, poderosa. Quando as pessoas olham, às vezes, a minha vida de fora, dizem, Anaí, como é que tu tem tanta coragem, né? Como é que tu é tão forte e tal? Gente, a vida me ensinou a ser forte. Só que, olha só, o fato de eu não ter essas pessoas faz com que as pessoas que estão próximas de mim, hoje, ou por eu ter escolhido, ou por elas terem escolhido, que eu aprendesse a valorizar o valor do eu te amo, o valor de eu tô aqui, você não tá sozinha, pode contar comigo, entende? Então, quando eu faço isso por vocês, quando eu venho aqui, quando eu faço vídeo, quando eu faço uma live, quando eu escrevo um texto pra vocês, eu sei que às vezes a gente não tem paciência de ler textão, mas quando eu faço um textão pra vocês e posto aqui, vocês podem ter certeza que eu tô emocionada fazendo aquilo ali, porque eu sei que se uma pessoa leu e fez sentido na vida dela, minha missão já foi cumprida. Então, quando eu venho aqui e entrego isso aqui pra vocês, a primeira pessoa a estar ouvindo isso tudo sou eu. A primeira pessoa a estar sentindo tudo isso sou eu. A estar pensando tudo isso. A estar emotizando tudo isso sou eu. Então, essa entrega que a gente faz pelo outro, esse amor que a gente dá pelo outro, na verdade abastece o nosso tanque. Faz com que o nosso coração ele transborde de coisas boas, de sentimentos positivos. Quando a gente vai lá e perdoa alguém por alguma coisa que aquela pessoa fez pra nós, né? Quem, na verdade, é perdoado é nós. É nós que seremos beneficiados deste perdão. É nós que seremos alimentados de um sentimento de tranquilidade, de missão cumprida, de amor, né? Porque a briga, a disputa, olha só, gravem essa frase, anotem essa frase aí. A disputa de poder, de aquela queda de braço de poder, de quem tem razão, de quem está certo, quem está errado, ou o porquê que aquela pessoa fez daquele jeito, ou o porquê que aquela pessoa fez daquele outro jeito, isso é uma disputa do ego ferido. É o nosso ego que precisa provar que nós somos certos. E esse sentimento do ego não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com perdão, com entendimento, com sabedoria, com consciência, com maturidade, não tem nada a ver. É só pra provar que a gente tá certo. Ah, eu tenho que defender os meus valores. Caralho, não tem que defender porra nenhuma. A gente também erra, a gente também faz um monte de merda, a gente também faz um monte de coisa errada. Todos os dias a gente comete um monte
de vacilo. Então, não adianta você querer ficar provando pra pessoa ou ficar de alguma forma ali cutucando a pessoa de que você tá certo, de que o teu ponto de vista tá certo, de que ela tem que agir daquele jeito porque vai ser melhor pra ela. Gente, isso é ego. Que nós tenhamos a consciência de parar de fazer isso e começar verdadeiramente a apoiar mais as pessoas. A live de ontem foi tão importante, eu tive tantos feedbacks, porque o que eu frisei, priorizei nessa live de ontem? Que a gente comece a amar mais, a perdoar mais, a dizer mais aquilo que para nós é importante, a elogiar mais as pessoas que são próximas de nós. O poder de um elogio faz com que a pessoa ela se descubra, com que ela entenda a importância que ela tem, qual é o valor que ela tem. Porque olha só, a maioria das pessoas não consegue enxergar o seu valor próprio. Tem que alguém de fora chegar e dizer o que a pessoa tem de bom. Ao invés da gente ficar apontando o dedo e criticando, a gente que vai enfiar esse dedo em outro buraco. Porque, né, é mais ou menos assim que eu tenho que falar. Que nós passamos. Pelo amor de Deus, paramos, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, a apontar o dedo nas críticas dos outros, criticando os outros, nos defeitos dos outros. Nós também temos. Que a gente vai lá e aponte o dedo. Bom, quem me conhece sabe que eu faço isso. Eu vou lá, boto o dedo na fuça da pessoa e digo, vai acordar para a realidade, você é uma pessoa maravilhosa, você tem isso de qualidade, isso de virtude. Olha tal e tal coisa que você sabe fazer bem feito. Eu faço isso. Mas eu faço com reforço positivo. Eu não faço com reforço negativo. Sabe por quê? Porque eu também tenho um monte de defeito. E, aliás, por sinal, esse pode ser visto como um deles, né? O meu fato de confrontar as pessoas e dizer pra elas aquilo que muitas vezes elas não estavam querendo ouvir, talvez seja um defeito visto aos olhos de muitos. Mas é o meu jeito. Ó, a Dai tá dizendo que sei bem como é que é. A Dai sabe, a Dai já passou por mentoria comigo, sabe como é que é. Eu vou falar mesmo. Doa quem doer. Porque alguém vai ter que te sacudir. O que você prefere? Apanhar da vida ou apanhar de uma amiga que vai chegar e que vai botar o dedo na tua fuça e vai te dizer? Até quando você vai ficar vivendo no país da Alice, no país das maravilhas lá, no mundo da Alice? A gente precisa acordar. Quem constrói o nosso castelo somos nós. E os mesmos muros que a gente constrói, certo? Para nos proteger, achando que nós somos a dona da porra toda, no sentido de comandar, mandar e desmandar de estar certa, de estar errada, esses mesmos muros que a gente constrói na nossa volta para nos proteger, são os mesmos muros que nos impedem de olhar a vista do horizonte, a vista do mar, a vista das outras pessoas, a vista do amor, do carinho, né, da alegria, do paixão, da tesão. Por que os relacionamentos têm tantos problemas? Que é o foco dessa live aqui hoje. Porque agora que eu vou começar a falar sobre o que interessa nessa live. E eu não tenho pressa pra sair daqui hoje, que eu tô bem sentadinha, acomodada, igual um Buda, aqui na cama da Mari, que a Mari me emprestou a cama dela. Tô bem sentadinha e bem descansada. Por que os relacionamentos são tão difíceis hoje em dia? Por que muitos casais têm tantos problemas? Primeira coisa de tudo isso, pela falta de comunicação. Os casais... Primeiro que a gente já vem de uma educação que a gente não foi educado, né? Nós não aprendemos a falar sobre os nossos sentimentos, a dizer aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente está sentindo. Não! A gente foi educado, ensinado a repetir o comportamento dos nossos pais. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Então, se você veio de uma educação onde o pai era muito rígido, onde a mãe era muito rígido, onde nunca ninguém dizia eu te amo, né? Onde mais batiam boca do que qualquer outra coisa, onde mais se estressavam do que qualquer outra coisa, ou, né, com um pai ausente, ou com uma mãe devaneada ausente, ou muitas vezes não existia nenhum tipo de carinho na família. Se você veio de uma educação assim, a tendência é que você repita o mesmo comportamento com a tua família. E não, eu não tô dizendo que você tá errada, eu tô dizendo que você não faz diferente porque você não sabe, você não aprendeu. E é por isso que eu tô aqui, pra ensinar. Certo? Cola em mim. Se tem uma coisa que eu posso fazer, é ajudar vocês, a ensinar vocês a terem melhores comportamentos, a terem melhores maneiras de viver a vida, principalmente com outras pessoas, certo? Então vamos lá. Quando a gente está vivendo com, né, uma pessoa dentro de um relacionamento, além de todas essas coisas virem, né, todas as nossas crenças, toda aquela nossa maneira de viver a nossa vida, vocês se sentem bem confortável aí também agora para poder acompanhar essa live e processar as coisas que eu vou falando aqui, tá? Lembrando que essas lives vão sair do ar depois.
Então, o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu tô convivendo com alguém, quando eu tô ali no meu dia a dia com alguém, e aquela pessoa faz alguma coisa que pra mim eu acho que é errado, né? Ou acho que tá faltando, ou o meu buraco de carência é tão grande porque eu não tive, né, carinho e afeto e amor lá no tempo da minha infância, lá na primeira infância, lá na minha adolescência, eu não tive, né, amor e carinho de ninguém. O que eu vou fazer? Eu fico cobrando da pessoa, mandando a conta pra pessoa que eu convivo todos os dias, e serve pra homem e pra mulher, de que aquela pessoa precisa me dar carinho, precisa me dar amor, precisa me dar atenção, que quando ela me dá isso, ela não me ama mais, que não sei... Porque a minha forma de entender que amor é assim, e como eu não tive antes, eu acabo cobrando dessa forma agora. A gente repete sempre esse comportamento. E aí começam os problemas. Porque as pessoas, elas não vão suprir a nossa expectativa. Porque a expectativa é nossa de que ela vai agir de determinada maneira. E ela não vai agir assim, talvez porque ela não sabe, porque ela não quer, porque ela não tá afim, ou porque ela acha que amor não é aquilo ali. Começa aí o desentendimento. É a falta de comunicação, é a falta de entendimento do que é importante para um e o que é importante para outro. É a falta de consciência de que cada vez que a gente está convivendo com uma pessoa, a gente vai ter que abrir mão, muitas vezes, abrir mão de estar certo, ou abrir mão de fazer determinadas coisas, esperando, né, na expectativa de que o outro vai reger daquele jeito, porque nem sempre vai. E aí entra a falta de comunicação, a falta de dizer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, a falta de dizer aquilo que a gente está pensando, aquilo que é importante para nós. Porque a gente acha que se a gente fizer isso, nós vamos ser julgados. É ou não é? E o medo do julgamento, o medo do que aquela pessoa vai pensar se eu estiver falando isso, ele paralisa. O medo nos paralisa. Porque a gente já é julgado, criticado o tempo inteiro por muitos, por todos. Então, a gente não agir faz com que a gente fique ali, né, parado, intacto, com medo de falar e de ser interpretado de uma maneira ruim. E esse é um dos principais problemas das relações. Porque um fica esperando que o outro faça, os dois não agem, os dois não entram em ação, os dois não reagem, não colocam para fora os seus sentimentos, né? Não demonstram os seus sentimentos. E aí vai chegar num ponto que esse buraco vai crescendo, essa carência vai crescendo. E aí a mínima coisa errada que a pessoa faz, aquilo ali já é o suficiente para nos incomodar e já achar que a gente não quer mais estar com aquela pessoa. E aí, gente, começa uma infinidade de problemas. Porque a gente passa a enxergar mais os defeitos da outra pessoa do que as qualidades e do que as virtudes. Quando a gente se envolve com uma pessoa, quando a gente está no início de um relacionamento, o que nós fizemos? A gente vai lá, faz o nosso melhor, né? Tá sempre bonita, sempre cheirosa, sempre gostosa, porque, né, faz um sexo gostoso. Porque a gente tá na luta de sermos aceitas, de conquistarmos. O processo da conquista envolve deliberadamente entrega do nosso melhor, tá? Porque a gente quer ser escolhida. Nós queremos ser a melhor opção. E tanto mulher quanto homem, né? Dão melhor. Quando você começa a conviver com a pessoa, e gente, no meu curso, eu explico tudo isso nos mínimos detalhes. O que eu tô falando pra vocês aqui é 1% do que eu ensino no curso. Certo? Se você ainda não é minha aluna no Muito Prazer 2.0, você tá perdendo tempo. Porque se você tá gostando das lives, se você tá acompanhando as lives e gostou e fez sentido, você não faz ideia do que o curso vai fazer na tua cabeça, certo? Então vamos lá. Quando a gente vai lá e tem essa consciência, né, de que a pessoa já tá com a gente já conquistou, a gente relaxa. A gente começa, né, não preciso fazer mais nada, né, já virou marido, sei lá, eu já virou esposa, não preciso mais me preocupar, se larga, não deixa de lado o processo da conquista. E o desejo nasce da admiração. Quando você tá com uma pessoa, quando você começa a conviver com uma pessoa, uma das coisas que vai fazer com que você a deseje é você admirá-la. É você olhar para ela e ter aquele brilho nos olhos. E quando a gente começa a conviver e a rotina começa a fazer parte do nosso dia a dia, a gente vai perceber que aquela pessoa
tem coisas, tem comportamentos, tem atitudes que não são, digamos assim, tão louváveis quanto a gente imaginou que era inicialmente. Ok, e aí a gente avalia, consigo conviver com isso ou não consigo? Consigo conviver, e assim vai levando, né? Vai deixando de se importar e vai percebendo, vai entendendo que pessoas são diferentes e que nunca vai existir ninguém perfeito, porque nós também não somos. E quando a gente entra nesse processo, então, da convivência, um beijo, G. Olha, gente, eu tô aqui na casa da Georgia, minha amiga, que eu amo muito, do Humberto. Um beijo para vocês. Quando a gente entra, então, nesse processo aí da convivência, que a gente vai percebendo isso e vai deixando e tal, vai chegando num ponto que a gente vai guardando a mágoa, o rancor, o ressentimento, a gente vai recolhendo essas sensações. Por quê? Vai acumulando essas sensações pelo ego, vai acumulando esses sentimentos todos em função de, né, a vida é assim mesmo e tal, não adianta eu querer mostrar pra pessoa que ela tá certa, que ela tá errada. Uma queixa que eu recebo muito dos homens aqui é essa coisa das mulheres largarem de mão da vaidade depois do casamento, principalmente depois dos filhos, né? E isso é uma coisa que a mulher precisa, né, entender, decorar essa frase, copiar e colar e guardar na sua testa essa frase, que o desejo nasce da admiração. Então, se aquela pessoa, se aquele homem, né, escolheu estar com você desde o início, ele decidiu estar com você e principalmente ele te admira enquanto mulher, gostava da forma que você estava, né, sempre bonita, sempre elegante, daqui a pouco, ou até mesmo, eu não tô falando bonita de uma forma de se vestir ou de se maquiar, nada disso, mas cada uma de nós tem a nossa vaidade, né, no processo da conquista. E daí simplesmente você larga a mão de fazer isso e depois não faz nunca mais, ele vai perceber. E aí ele vai perdendo esse desejo, vai perdendo esse tesão. E aí as mulheres dizem que o homem não faz preliminar nem nada, mas também a mulher às vezes não ajuda. Então essa falta, entende, de comunicação, essa falta de entendimento, vai fazendo com que o casal vai se distanciando, tá? Vai perdendo, digamos assim, a sua sintonia, vai criando uma distância entre os dois e vai chegando um processo que essa distância vai virar um abismo. E quando vira um abismo, não tem mais solução, não tem mais o que ser feito. Porque aí já virou um abismo mesmo. E depois que você fica muito tempo sem carinho, sem beijo, sem tesão, sem sexo com uma pessoa e você tá num relacionamento, quanto mais tempo você demorar pra fazer isso, pior vai ser. Mais difícil vai ser de você recomeçar de novo. E essa relação, ela vai dando indícios de que tem um problema acontecendo. Quando você deixa de conversar, quando você deixa de se importar, quando você até mesmo nem brigar já não tem mais saco, já não tem mais disposição, já não tem mais paciência nenhuma. Entra pelo um ouvido e sai pelo já não se importa mais, certo? Já tá vivendo um processo de indiferença com aquela pessoa. E aí você para de fazer um carinho, já não tem mais abraço, aí já não tem mais beijo, aí já não tem mais toque, aí um já não procura o outro. E tem casais que vivem assim, que ficam 1 mês, 2 meses, meses sem ter nenhum tipo de intimidade. Eu nem tô falando sexo, eu tô dizendo intimidade, de estar grudadinho, abraçado, sentindo o cheiro um do outro e tal, entende? Aquelas coisas que são importantes no relacionamento já não fazem mais isso, porque já entraram no processo automático. Vão ali, às vezes, até transam, uma vez a cada, 3, 4 meses, só pra dizer que fez. A mulher não sente nada, o homem não sente nada, não se tocam, não se beijam. Gente, pelo amor de Deus! Se você tá com uma pessoa, você tá porque você escolheu, porque ninguém está te obrigando a estar com aquela pessoa. Se você não fizer o seu melhor, se você não alimentar esse relacionamento, se você não trazer coisas para dentro dessa relação que torne essa relação boa, agradável, importante, interessante, que torne essa relação quente, se você não fizer isso, você pode ter certeza que esse relacionamento vai pelo buraco, vai pelo espaço. Porque é nosso dever, enquanto estarmos nos relacionando com uma pessoa, alimentar esse relacionamento. E isso serve para absolutamente tudo na nossa vida. Quando a gente está num trabalho novo, a gente precisa dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor. Se a gente estiver disposta ou disposto, sim, a viver uma experiência agradável, né? Quando a coisa passa a ficar complicada, quando a coisa passa a ficar ruim, isso vai fazendo com que a gente vá perdendo o interesse.
o interesse em conviver naquele ambiente, o interesse em conviver com aquelas pessoas. Por que muitas amizades terminam? Porque as pessoas perdem o interesse umas pelas outras, porque às vezes uma das partes já não tem mais o mesmo ritmo, a mesma pegada, já não tem mais a mesma dedicação, já não tá mais na mesma fase da vida, e tá tudo bem. Mas quando você tem uma amizade verdadeira, pode passar o tempo que for, você vai ter uma conexão com a pessoa, você vai ter um laço firme com aquela pessoa, e aquele laço, ele não vai ser rompido. E um relacionamento é exatamente igual. Se existe amor, se existe carinho, cumplicidade, desejo, atração, o laço é muito forte, você não vai romper ele de um dia para o outro. Só que para isso, você tem que parar de querer lutar e estar sempre com a razão. Porque a razão não vai te levar para outro lugar. Entende? Ela não vai fazer com que essa relação evolua. Paula Pires, um beijo, amiga, para você e para o Bento, com esse barrigão lindo. Que eu vou encher de beijo vocês logo mais, daqui uns dias. Então, isso tudo faz com que a gente precise parar, observar e pensar qual que é o nosso papel enquanto nos amarmos, nos avaliarmos, nos entendermos e avaliar o outro e fazer isso pelo outro também. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem sobrando, né? Já sabemos disso, eu falo isso sempre, vivo repetindo essa frase para Deus e o mundo. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem sobrando. Então é nosso dever abastecer o nosso tanque interno, é o nosso dever o autoconhecimento. Só um pouquinho, tá entrando uma chamada aqui e eu vou avisar a pessoa que eu estou na live, porque senão ela derruba minha live. Então vamos lá. O que acontece? A pessoa já tá toda renitenta aqui. Então, é o nosso dever abastecer, né? Fazer com que a nossa convivência, com que o nosso tempo aqui, que é a matéria-prima da nossa vida, é o tempo. De todas as coisas que nós só não temos tempo a perder. E a felicidade, a vida, ela consiste no equilíbrio entre não ter pressa e não perder tempo, certo? Quando a gente consegue entrar nesse consenso e absorver isso tudo e gravar isso na nossa cabeça e no nosso DNA, a gente passa a ter uma experiência aqui melhor, mais produtiva, mais interessante, mais feliz, mais realizada. E dentro de um relacionamento, tudo aquilo que a gente faz para abastecer a relação logo no início, para poder cravar o pé ali e dizer, opa, consegui, é nosso dever que a gente continue fazendo isso depois que conseguiu. Abastecendo isso depois que conseguiu. Alimentando esse sentimento, alimentando essa expectativa, alimentando, né, essa convivência para que ela seja interessante, para que ela seja produtiva, para que ela seja, né, bacana, legal. E fazer muitas vezes, Anaí, das queixas que eu recebo, né? Anaí, eu tô muito cansada no meu relacionamento porque eu sempre tenho que fazer pelos dois. Eu amo pelos dois. E tá errado, não tem que fazer mesmo. Não tem que amar mesmo, não tem que se entregar mesmo, não tem que viver abastecendo sempre esse tanque de amor, o teu e o do outro. Só que às vezes a outra pessoa não faz, porque ela não sabe. Então, você precisa sentar, conversar, explicar e desenhar se for preciso. Porque os sentimentos que a gente vai criando, as emoções que a gente vai gerando aqui dentro do nosso coração, da nossa cabeça, as ideias que a gente vai criando aqui, a outra pessoa não tem como adivinhar. E a gente não pode cobrar a outra pessoa de que ela faça alguma coisa, de que ela aja de determinada forma, se ela não souber. Gente, isso é uma coisa básica. Você tem como cobrar de uma criança, né, que ela entenda o que está escrito num livro se ela nem sabe ler ainda? Se ela nem aprendeu as primeiras palavras ainda? Não. Então você tem que sentar com a pessoa que para você é importante, se é ainda importante, né? Seja pai, seja mãe, seja amigo, seja namorada, namorado, ficante, sei lá, as pessoas que você convive. E vai ter que sentar com essa pessoa e dizer, olha, eu sou uma pessoa
que eu gosto disso e disso e disso e disso. Pra mim é importante. Eu valorizo quando a pessoa faz assim, assim, assim. Eu gostaria que você fizesse isso, isso, isso e isso, porque pra mim vai ser importante. Mas se você achar que você não pode fazer, tudo bem, eu vou entender, mas vamos tentar entrar num meio termo, vamos tentar entrar num acordo para que eu não me sinta lesada nessa história. Porque o que não é dito e falado não pode ser reclamado. E esse é um grande equívoco. A gente vive reclamando, vive resmungando, vive, né, ali atazanando a cabeça das pessoas porque elas não fazem determinadas coisas ou que elas fazem determinadas coisas que nos incomodam, mas a gente não falou. Ela não sabe. Gente, autoestima é sim a gente se amar, se respeitar, a gente abastecer o nosso tanque ali de amor, né? Fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Nós passamos uma semana inteira falando sobre isso, sobre o poder do elogio, falando que autoestima não é vaidade, autoestima é a gente saber valorizar o não, aprender a dizer que não, é a gente não aceitar migalhas. Olha quantas coisas a gente falou. Se vocês não viram as lives, acompanhem, porque hoje de noite eu vou tirá-las todas do ar. Todo esse conteúdo que a gente teve ao longo dessa semana toda, quantas coisas vocês tiveram aí a oportunidade de pensar, de refletir, de colocar em prática. Mas de nada adianta vocês estarem aqui fazendo uma live, de nada adianta vocês comprarem um curso, nada adianta vocês fazerem uma terapia durante anos e anos e anos, nada adianta vocês irem lá e contratarem um bom profissional, um bom coach, um bom terapeuta, um bom mentor. Se você não estiver determinado a fazer as mudanças necessárias na sua vida, para que você evolua, para que você melhore, para que você comece a ter uma vida mais digna, mais abundante, uma vida que faça mais sentido dentro dos teus planos, dentro, né, do teu planejamento, do teu futuro. Essa nossa percepção, essa nossa consciência de que ok, podemos sim melhorar, posso sim fazer algumas coisas de melhor, de diferente na minha vida. Gente, isso faz com que a gente evolua significativamente. E relacionamento é todos os dias regar aquela planta. Se você comprar uma planta e deixar ela abandonada num canto da casa e você não tá regando ela, não tá cuidando, molhando, aparando as pontinhas, fazendo uma coisa, fazendo outra, ela vai morrer. E esse abastecer essa relação, alimentar essa relação com amor, com respeito, com carinho, eu nunca iria dizer que é fácil. Eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil, mas se a gente quer mesmo, se a gente quis tanto aquilo ali, se a gente esperou tanto tempo por aquela oportunidade, que a gente coloque em prática esses conhecimentos, que a gente coloque em prática essas atitudes, essas ações que vão fazer com que a gente sim seja beneficiada de tudo isso, que vão fazer com que a vida nos presenteie com outras coisas, com outros sentimentos, com outras sensações que vão ser muito legais, muito bacanas. Quando eu decidi fazer o curso Muito Prazer, eu gravei o curso foi gravado, foi editado, subiu para a plataforma de venda, a landing page foi feita, tudo feito em 10 dias. Porque eu sabia que se eu conseguisse cumprir aquele desafio que eu mesma criei para mim, né, junto aí com o Vico, que é meu sócio, se eu conseguisse cumprir esse objetivo, para minha autoestima aquilo ali ia ser muito importante. Mas para mim vai fazer mais sentido ainda quando a pessoa vai lá, quando ela assiste as aulas, quando ela entende aquelas coisas todas que eu estou explicando, porque olha só, da mesma forma que vocês me conhecem, porque já me acompanham há algum tempo, sabe? Eu faço as minhas lives, eu faço os meus conteúdos, normalmente isso tudo que eu tô falando para vocês aqui tá na cabeça, eu não tenho nenhuma anotação, não tenho nenhum roteiro. Porque isso tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu acredito, é o que eu executo, é o que eu vou lá e faço todos os dias. Eu não tô dizendo que eu faço perfeito, mas todos os dias eu tento fazer melhor. Eu coloco em prática aquilo ali.
E se eu não estiver colocando na minha vida porque aquilo ali não faz parte da minha vida, eu tô ajudando alguém a colocar em prática. E é por isso que eu criei um processo, um encaixe, né, do muito prazer, um método muito prazer, que traduz um passo a passo dentro de uma vida que você decide viver com mais prazer. E não é só com uma outra pessoa, é com você mesma. Com você mesmo. É você acordar e dizer o que é importante pra mim, quais as decisões que eu preciso tomar na minha vida, quais as pessoas que eu aceito e não aceito mais ficar perto, que são boas ou que são tóxicas, que são nocivas pra mim. Porque as pessoas que não te fazem bem, você tem que aprender a dizer que não. E é isso que eu ensino no curso, a você de verdade aprender a dizer que não. Não quero isso, isso não me serve. A fazer escolhas, melhores escolhas. Porque as tuas melhores escolhas, elas vão te render consequências para a vida inteira. Quando você aprender a dizer que não, você não vai aceitar mais migalhas, você não vai aceitar mais um pouquinho só de atenção daquela pessoa que você está se doando, se entregando ao máximo. Quando você estiver vivendo num processo, quando você tiver os teus filhos e você está vivendo, né, uma vida fazendo de conta que a vida não tá andando para frente, que o tempo não tá correndo, você precisa aprender a aproveitar esse tempo, a viver esse tempo, a não perder esse tempo, né? Desgastar esse tempo com coisas que não te influenciam, que não te ajudam em nada, que pelo contrário só te influenciam negativamente, porque é isso que a gente faz quando a gente fica dando ouvido para os conselhos bestas, idiotas dos outros. A gente deixa de cuidar da nossa vida e fazer melhor por nós mesmos. E é exatamente isso que eu ensino, porque eu aprendi isso na prática fazendo. E já tive oportunidade de ajudar milhares de pessoas com isso. Vá fazer melhores escolhas, vai ter um momento que você vai ter que dizer não. Dizer não para tua família, você vai ter que dizer não para os teus amigos, você vai ter que dizer não. O tempo, gente, todos os dias eu tenho que dizer não. É fácil? Não é, mas é uma escolha, porque eu tô plantando uma semente agora. Então, quando você tá vivendo esse processo, você vai dizer isso é bom, isso não é, isso eu quero, isso eu não quero, com segurança, você vai colher melhores frutos, você vai estar abastecendo a tua árvore, você vai estar regando a tua plantinha para que as coisas sejam melhores. E tudo isso está relacionado com o prazer da experiência de vivermos bem, o prazer da experiência de estarmos aqui desfrutando de uma boa vida, de uma boa oportunidade. Reconhecer as nossas qualidades, as nossas virtudes. Eu sei a dificuldade que é, se é difícil a gente pensar sobre tudo isso, processar e executar na nossa vida, é 20 vezes mais difícil a gente conseguir fazer isso com um filho. Porque é um compromisso muito grande educar um filho, é um compromisso muito grande ir lá ensinar uma criança como que ela vai lidar com a jornada dela. Mas se você é mãe, né, ou pretende ser mãe, ou vai se tornar mãe, ou já tem filhos aí, que sejam crianças, adultos, adolescentes, sempre ainda há tempo de você fazer melhor. O que você quer? Você quer repetir o mesmo comportamento, repetir a mesma educação que você talvez teve dos teus pais, que talvez tenha te limitado em muitas coisas? E eu não estou dizendo que todas as famílias são assim, mas a maioria são assim. Porque, né, se hoje a gente está mais evoluído, se hoje a gente está pensando melhor no nosso futuro, isso é porque é uma decisão nossa de agora, porque possivelmente não foi pelos nossos pais, porque eles não tinham essa percepção, né? Esse conhecimento sobre mudança, né, sobre mindset, sobre planos, sobre metas, sobre sonhos, isso é uma coisa relativamente nova, né, uma coisa muito, muito ocasional, é de agora, né, dessas últimas décadas que isso está acontecendo. Então, o teu comprometimento em fazer por você, em ir lá e colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, antes de colocar na outra pessoa, ele tem que existir. E aí sim você vai poder fazer melhor, uma educação melhor pelos teus filhos. Mas para isso você precisa aprender antes. E o meu papel, o meu objetivo, a minha intenção no Muito Prazer é fazer com que você aprenda a fazer isso tudo antes, né? Aprendeu e entendeu, agora eu vou passar adiante. E aí você vai poder fazer isso
com os teus filhos, você vai poder fazer isso com os teus relacionamentos, os próximos relacionamentos que você vai ter, ou o próximo que você vai ter, ou dentro da relação que você tem hoje. Se o teu relacionamento hoje, né, se a tua química hoje com o teu parceiro ou com a tua parceira tá uma bosta, por que que isso tá acontecendo? Onde é que tá a falha? Cadê o X da questão? Eu ensino você a identificar qual que é o problema, a perceber exatamente a mudança que você precisa fazer na tua vida. É isso que eu ensinei dentro do Muito Prazer. Eu quero que você tenha a autonomia de olhar para a tua vida e perceber, é tal e tal e tal mudança que eu preciso fazer. Porque prazer para mim vai muito além do que o prazer sexual. Sexo é apenas uma das coisas na vida que a gente pode ter prazer. Porque nós temos que ter prazer pelo trabalho que a gente exerce, pela nossa profissão. A gente tem que ter prazer pelos amigos que a gente tem. A gente precisa ter prazer pelas pessoas que a gente escolhe que convivem na nossa vida. A gente precisa ter prazer no ambiente que a gente vive. Nós precisamos ter prazer, sim, com as pessoas que nós escolhemos estarmos perto. Porque se tem pessoas que são tóxicas, que são difíceis, é nosso dever saber escolher melhor. E é por isso que eu criei esse curso, eu criei o Método Prazer com sangue no olho, porque eu quero sim que você aprenda a fazer da sua vida aquilo que para você vai ser importante e prazeroso, que para você vai alimentar a tua felicidade, vai fazer com que você não perca tempo, mas que você não tenha pressa, que você desfrute esse processo, que você observe essa caminhada, que você valorize essa caminhada. Gente, tem 1 milhão de cursos por aí, de pessoas ensinando coisas extraordinárias por aí. E o meu curso vai ser só mais um com conteúdo extraordinário, mas que de nada vai adiantar se você não estiver determinada a mudar a sua vida, a mudar os seus hábitos, a mudar o seu comportamento. Se você não tiver consciência de que a vida que você está vivendo hoje ela não está te satisfazendo o quanto você gostaria e o quanto você merece. A sua crença de merecimento, ela tem que ser, sim, melhorada. E depende só de você fazer isso. E se você não consegue fazer sozinho, eu estou aqui para isso. É por isso que eu ensinei. É por isso que eu criei o curso. É por isso que eu criei o Método Muito Prazer. É por isso que eu fiz aqui uma jornada de lives com vocês. Porque eu quero sim que você tenha a autonomia de dizer isso serve, isso não serve. Isso é bom, isso não é. É por isso que eu criei dentro do Método Muito Prazer técnicas, exercícios, possibilidades, turma de apoio, grupo do Telegram, aulas bônus. Toda semana tem coisa nova dentro do curso. Porque eu quero sim que você pare, que você olhe, que você execute. E que se você não conseguir fazer sozinha, você vai ter a liberdade de chegar para mim, Anaí, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinha. Porque eu sei que não é todo mundo que tem esse nível de comprometimento em mudar sozinha. Eu sei disso. Eu sei que é complicado. Mas, sim, eu quero que você aprenda a você olhar para você enxergar as suas virtudes, enxergar as suas qualidades, enxergar todos os teus pontos fortes, enxergar todos os desafios que você já superou, todos os perrengues que você passou. Chora, bota para fora, bota toda a mágoa, toda a angústia, todas as coisas difíceis que você já viveu, mas você vai olhar. Ô, Paty, as duas Paty estão aqui, a Mari tá aqui, um beijo para vocês, queridas. Então, assim, olhar para tudo isso e dizer só um pouquinho, eu vou conseguir superar tudo isso. Eu vou conseguir sim aprender a me amar, a valorizar minha trajetória, a me orgulhar da pessoa que eu me tornei, a me orgulhar das experiências que eu já tive, a entender que todas as merdas que eu já fiz lá no passado, elas compuseram, né, harmonicamente, é uma composição perfeita, é uma harmonia perfeita da pessoa que eu tô me tornando hoje, e que mesmo assim não sou perfeita, que ainda tenho que melhorar muito. É você olhar para tudo isso, você se olhar no espelho e você aprender a valorizar a mulher que você está vendo na frente e entender que essa mulher, mesmo
com as suas marcas, com aquele corpo que talvez não é o que você gostaria, né? Talvez não vai ser vestindo as roupas que você gostaria, não vai ser com todo aquele brilho no olhar que você gostaria, mas essa mulher tem uma história, essa mulher tem uma trajetória e que tornou ela hoje assim por causa dessa história. Mas que essa mesma mulher, quando ela se olhar no espelho, ela vai perceber que ela tem autonomia de trilhar uma nova história daqui para frente. Ela tem o poder nas mãos dela de trilhar um novo caminho, de trilhar uma nova caminhada, uma nova história, com novas decisões, com novas escolhas, com novas pessoas. Saiu, foi demitida, recomeçou, viajou, foi para outro país, separou, casou. Cara, tudo que acontece na nossa vida, todos os ciclos que começam e que terminam na nossa vida, eles têm um porquê. Quando você tem um porquê forte, o como você vai dar um jeito, você vai encontrar uma forma, uma maneira de fazer aquilo ali acontecer. Quando você tá numa família, quando você tem filhos, quando você tem pessoas que você convive e você tá segura de tudo isso, você vai poder fazer pelos outros isso também. Vai poder educar melhor os teus filhos, vai poder falar das tuas experiências, das coisas que você já passou, de uma forma mais segura, mais alegre, mais orgulhosa da tua trajetória. Quando você está passando por esse processo, você vai ter pessoas, vão ter trabalhos, vão ter relacionamentos, vão ter amizades, que você vai entregar o seu melhor, o seu máximo, porque quando a gente entra numa coisa nova, a gente coloca a nossa expectativa lá em cima e a gente vai lá e faz o nosso melhor. E esse processo, essa paixão, esse brilho no olho, ele não vai durar para sempre. E aí, olha só, cada uma dessas coisas que eu tô falando para vocês são módulos do curso. O primeiro é sobre autoestima, o segundo é sobre sexualidade, sobre criança, sobre os filhos, como lidar com isso. O terceiro é sobre amor e sobre paixão. Como que você vai lidar com esse processo dessa quebra do encanto? Seja de uma amizade, seja de um trabalho, seja de um final de um ciclo de um relacionamento ou o início de um ciclo de um relacionamento. Eu ensino você a lidar com todas essas emoções. E como que você vai lidar mediante cada uma dessas situações quando elas acontecerem na tua vida. Depois eu ensino a pessoa a como ela perceber quais as melhores escolhas que ela pode fazer na vida dela. Quais os caminhos que ela pode escolher para trilhar, para ela percorrer. Que caminho que ela vai decidir, vou por esse ou vou por esse? Vou por aqui ou vou por ali? O que eu devo, o que eu não devo fazer? Porque aprender a escolher é fundamental para que a gente se sinta segura mediante aquela escolha. E aí vem o próximo módulo. Escolhas. Aliás, esse foi escolhas. Depois tem o autoconhecimento. Eu sei que eu fiz determinada escolha, que eu agi de determinado jeito, que eu me apaixonei de determinada forma, que eu amo a minha autoestima, meu jeito de ser, meu jeito de pensar, porque eu me conheço. Entende como é poderoso isso? Você consegue perceber o nível de prazer que você pode ter na tua vida quando você diz, eu me conheço. Eu sei o que eu gosto de comer, eu sei o tipo de pessoas que eu quero do meu lado, eu sei o lugar que eu quero viver, eu sei qual é o meu limite de paciência, de alegria quando eu tô convivendo com uma pessoa que tá tudo bem, quando vai chegar no momento que isso ficou tóxico. Eu sei exatamente o limite entre uma coisa e outra. Olha que coisa mágica. E quando a gente fala em relação ao sexo, o autoconhecimento e todo esse caminho que você já trilhou até aqui, eu tô falando do 5º módulo recém do curso, são 10 módulos. Quando você vem até aqui, quando você chega até aqui no autoconhecimento, você vai perceber que para que você consiga ter uma vida também afetiva, íntima e sexual mais prazerosa, o que você trilhou daqui para trás foi essencial para que você vá fazer o que você vai fazer daqui para frente. E aí você vai começar a entender o que é libido, por que a libido é considerada,
Olha, segundo Freud, a nossa energia vital, aquilo que nos anima, é o nosso tesão, o nosso brilho no olho. Se você não tiver libido na tua vida para todas as coisas que você vai fazer, você vai ser uma pessoa neutra, você vai ser uma pessoa bege, morna, sem graça. Se você não tiver tesão, brilho no olho por aquilo que você quer fazer na tua vida, ter amor, ter tesão por fazer as coisas que você decidir fazer, como é que você vai ter tesão, brilho no olho, se você tá se sentindo para baixo, se você tá com a autoestima ruim, se você aceita que qualquer pessoa vá lá e opine nas suas escolhas, se você não sabe o que dizer para os teus filhos, se você não tem capacidade de educar bem os teus filhos, se você nem sabe o que dizer para os teus filhos, que você não sabe na tua vida o que dirá para os filhos. Se você se apaixona e perde completamente a cabeça, faz um monte de merda, se escabela,